Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Longe Talks. Boa noite, Wilson. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eli. Sejam super bem-vindos. A Eli, eu já, né, de antemão queríamos agradecer a presença de vocês e o tempo de vocês por estar aqui conosco hoje para falar de um assunto bem legal, né, de um projeto bem bacana. Eu vou começar aqui pela ordem que eu tô vendo, com o Wilson primeiro, depois o Ricardo, para falar um pouquinho. A gente costuma fazer uma provocação para os nossos convidados, né? Uma provocação positiva, mas que leva um pouquinho à reflexão de que vocês contem, né? Por exemplo, quem é o Wilson pelo Wilson e quem é o Ricardo pelo Ricardo, mas enquanto pessoa, não enquanto profissional. Então vamos lá. Você pediu para não ligar muito isso com a profissão, mas o Wilson é um engenheiro, e vamos dizer assim, por que é difícil separar essas duas coisas? Porque eu acho que antes de ser engenheiro, eu percebi que tinha algumas daquelas características. Então, eu sou uma pessoa analítica, eu gosto de números, eu gosto de problemas, eu gosto das coisas mais ou menos organizadas, ou eu gosto de organizar as coisas, não é que eu exatamente às vezes gostar das coisas organizadas, mas eu gosto de organizar as coisas. Então eu diria que eu sou uma pessoa bastante processual. Eu gosto de resolver problemas, então acho que talvez seja isso que me levou à engenharia e à carreira de consultor também. É basicamente é isso que eu gosto de fazer na vida, ajudar a, na, na época que eu estava mais ativo no mercado, era ajudar as empresas, agora ajudar as pessoas a melhorar. No final das contas, é sempre visar ser melhor no dia de amanhã do que a gente é no dia de hoje. Não, eu sou um cara de 65 anos, pai de três filhos, tenho um monte de bodega, eu fiz um monte de trabalho ao longo da vida, já trabalhei num monte de coisa, já fiz muita coisa. Mas assim, o que se é para me definir, eu sou aquele cara inquieto, sabe? Eu não, que nem o Wilson estava falando de ajudar as pessoas, eu tenho uma questão maior, assim, uma proposta assim, que me move mais assim. Eu quero deixar essa bodega aqui melhor do que quando que eu recebi. Ultimamente, dado a evolução do mundo, eu estou achando que se eu conseguir colaborar para deixar do jeito que eu recebi, já vai estar muito bom, entendeu? Assim, mas em essência é isso. Costumo dizer que eu entrei na longevidade e entrei nesse ramo não pelo amor, mas pela dor. Foi quando me disseram aos 57 anos que, cara, o algoritmo não vai pegar mais o teu número. Aí eu comecei a entender que era ali que a gente precisava atuar, porque é aí que eu hoje, depois de 7 anos, não consegui parar, assim como o Ricardo e assim como você. Então, queria um pouquinho agora a palavra de vocês. Eu acho que esse algoritmo vai ter que ser reescrito, porque eu acho que esse é um algoritmo que ficou um pouco antigo. Ele envelheceu e agora ele precisa ser modernizado, esse algoritmo. Por vários motivos. É uma questão social, do perfil da sociedade. Hoje a gente está. As pessoas estão se formando mais tarde, elas estão começando a carreira delas profissional mais tarde. As mulheres estão sendo mães e os homens estão sendo pais também mais tarde. E se a gente achar que depois a vida profissional se encerra aos 50 é alguma coisa, não vai dar tempo não vai dar tempo de fazer o pé de meia, não vai dar tempo de você produzir o suficiente. Esse algoritmo aí tá meio mal escrito, ele precisa ser refeito. E foi foi conversando desse tipo de situação, né, de que o mundo precisa de pessoas trabalhando, né? Tem aí robozinhos, inteligência artificial, mas acho que não, Deus queira que a gente não vá virar obsoletos. Então foi dessa conversa com os nossos amigos engenheiros que a gente falou assim, cara, a gente precisa ajudar a mudar alguma coisa aqui. Acho que está exatamente no momento certo. Entre alguns engenheiros da Poli e alguns engenheiros do ITA,
a gente falou assim, a gente precisa continuar trabalhando, a gente tem que continuar carregando um pouco desse piano aí e contribuindo para a sociedade. A gente e mais um monte de amigos nossos que, do mesmo jeito que a Eliane, decidiu que não quer parar não, que quer continuar trabalhando mesmo depois do que alguém já disse que a gente está na hora de aposentar. E aí surgiu essa vontade de fazer o Inova Sênior. E aí eu vou passar um pouquinho a palavra para o Ricardo para ele complementar um pouco do que desse capítulo de história e começar a desenvolver o próximo, que é do que o Inova Sênior exatamente é. Tem um lado da história, ele, assim, eu que estou mais velho nessa arena de longevidade, existem algumas coisas que o Will falou aí que são importantes, né? Primeiro, essa coisa de continuar trabalhando, eu acho que é uma questão de saúde, antes de qualquer coisa, né? Porque ficar em casa sem fazer nada, né? Aquela coisa. Todo mundo conhece aquela história do cara que aposenta, deprime e morre, né? Isso é um clássico, né? E trabalho é uma socialização compulsória, ou seja, aquela coisa de ficar sozinho, de solidão e tal, não existe. É propósito para acordar de manhã. É combustível para você ter uma longevidade decente. Isso é o lado pessoal. Do lado do mercado, eu acho que faz uns. Olha, pelo menos uns 10 anos que eu fico berrando que o Brasil em particular, o mundo também, mas o Brasil em particular, ele não pode abdicar dessa mão de obra. Né? Porque você tem, como eu estava falando, uma inversão da pirâmide etária, né? Na hora que você começa a ter cada vez menos jovens. Né? E o Brasil particularmente, todo mundo diz isso, é verdade, a gente envelheceu antes de enriquecer. Né? Então nós temos uma situação onde eu não sei quanto vocês sabem disso, mas para gente que foi empresário ou líder de empresa de alguma época na vida, a gente sabe da dificuldade que tem de contratar mão de obra, vamos dizer, qualificada. Isso é crônico no Brasil. Né? Isso serve para qualquer profissão, você vai ver que é difícil contratar gente, é difícil contratar gente com uma formação boa. Aí você vê do lado isso, né, essa situação toda, e o pessoal sucateando gente treinada, capacitada, pronta com capacidade de contribuir por mais 20, 25 anos, vai para fora do mercado. Isso é uma realidade que já existia, já é careca de saber, todo mundo que trabalha na área de longevidade conhece essa conversa. O que mudou? O que mudou? Mudou porque está doendo agora. A gente já fez diversas reuniões a gente ficou surpreso com a receptividade que o Inovacene teve no mercado, exatamente por causa disso, porque a gente, para você ter ideia, a gente lançou o Inovacene dia 25, 3 ou 4 dias depois, a gente estava sentado com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? Logo depois veio a CCR, né, a Motiva, que é a TOCR, depois veio começa a aparecer gente que a gente está falando de problema concreto, não tem engenheiro, tá certo? Então tem um monte de coisa que precisa de engenheiro. Então isso é o primeiro ponto que ficou claro. Então a grande diferença, eu acho, que teve dessa movimentação da gente foi que a gente chegou, que nem o Will falou, num timing adequado, que é tudo uma criação de consciência, né? Primeiro teve a questão de conscientizar a sociedade sobre etarismo, o que é isso, o trabalho sênior, mostrar que um caba de 65 anos consegue trabalhar. Não consegue trabalhar igual porque ele não é tão burro quanto um menino de 25, né? Perdão da má palavra, mas a gente fica mais seletivo com os erros que comete, né? Já cometeu um bocado na vida, a gente é mais cuidadoso. Mas falando sério, sem brincadeira, a gente tem todo mundo ganhou, né, esse bônus de longevidade de 25 anos de vida produtiva a mais sem fazer nada, né? A gente não fez nada para isso e ganhamos. E isso muda muito a sociedade, né? Então, a Inovacene, na verdade, surge no meio desse caldeirão, diferente do que acontecia até então, porque tem um monte de gente trabalhando esse tema já há um bocado de tempo e tal, de trabalho sênior, de integração de sênior e tal. A grande diferença é que agora a gente não está falando de diversidade e inclusão.
A gente não está falando de bater nas costinhas, olha aqui, vamos incluir os 60 a mais, porque é legal, porque é subrepresentado, essa coisa. Não, senhor. A gente está trazendo gente para resolver um problema concreto. Falta mão de obra capacitada. E nós temos mão de obra capacitada. Só que esse discurso ele só está sendo possível agora, com tudo que vem acontecendo, com todo o trabalho, inclusive de vocês, de todo mundo dessa arena de longevidade, que vem batendo nessa tecla devagarzinho, devagarzinho. O cara que nos fez ficar aqui até agora, o Kalash, ele é um pioneiro, tá certo, dessa coisa, de falar essa questão, prestem atenção, né? Mas, em suma, esse é o cenário geral. Agora, o que o Wilson falou para eu falar da história, da onde surgiu isso é interessante, porque é um grupo de engenheiros que se reúne nos sábados de manhã para fofocar. Nasceu na pandemia, como diz o cara que criou esse grupo, né? Que é um Papo de Engenheiro, o dono do grupo. Ele foi criado para não matar nossas famílias de tédio e de chateação, porque você ficar trancado com um cara na pandemia e o cara querendo discutir um monte de assunto que você não tem o menor interesse é muito chato, né? É caminho para um divórcio, né? Então, assim, criou-se o Papo de Engenheiro para ter um lugar para você conversar, bater papo, discutir tecnologia, discutir economia, política, né? Uma coisa assim. Engenheiro, como disse o Will, tem a mania de querer resolver os problemas do mundo, né? Então, um lugar que você pode discutir com outros que querem resolver o problema do mundo. E aí lá, nesse grupo, já depois, principalmente nos alunos da Poli, tinha uma iniciativa de criar alguma coisa na linha do Senior Geek, para lembrar você, Eliana, que conheceu o Senior Geek, né? De fazer inclusão digital, empreendedorismo sênior, trabalho sênior, para. E essa coisa veio quando juntou a turma da Poli com a turma do ITA e começou a se discutir isso com mais propriedade, deu origem ao Inova Sênior. Esse foi o ponto. Que é o projeto, a base do Inova Sênior é devolver a capacidade de engenheiros com mais de 60 anos de volta para a economia. Esse é o mote, vamos dizer assim, né? E aí nessa iniciativa, a gente sabe que não é uma coisa tão simples. Porque a gente sabe que tem os vários conflitos de geração. É difícil conversar uma pessoa de 60 anos com uma pessoa de 20 anos. Até pelo dialeto que cada um usa. A gente usa palavras que eles não conhecem e eles usam palavras que nós não conhecemos. Então, a gente tem conceitos da forma de trabalhar que eles têm um conceito completamente diferente. Então, voltando no ponto desse tipo. Precisam de ferramentas, precisam de treinamentos, precisam de iniciativas que permitam essa extensão da longevidade, mas sem que seja um negócio sofrido. Porque é sofrido para todo mundo. A vida não é fácil em nenhuma idade. Não tem fácil. Você tem problemas diferentes. Você tem dificuldades diferentes. E aí onde que a gente falou assim, poxa, o Inova Sênior tem que ajudar começando aqui agora com os engenheiros, nós temos que trabalhar esse pessoal, esses engenheiros, em algumas coisas para facilitar a vida deles nessa nova etapa. E aí eu fico pensando assim, existe mesmo, eu acredito que exista um gap aí de comunicação, muitas vezes, né? Eu acho que a comunicação é a chave de tudo. Um gap de comunicação entre gerações, até por saber que as gerações mais novas, elas têm um letramento digital que é diferente. E aí eu fico pensando assim, o que vocês trazem, né, dentro do Inova Sênior em termos de comunicação para fazer essa ponte, porque entre, né, esses profissionais que eles estão sendo reinseridos no mercado e precisa mesmo, e aqueles que já estão e que são mais novos. Então, como é que isso acontece? O que vocês trazem, né, de solução nesse sentido, para que a comunicação entre todos seja fluida? Sinceramente, o Inova Sênior tem um monte de desafios, como tem qualquer atividade em longevidade, né? Você está quebrando diversos paradigmas, todo mundo está careca de saber disso. Essa geração da gente está ensinando o planeta o que é ser velho. A gente ensinou o que era ser jovem lá atrás, agora a gente está ensinando o que é ser velho, né? É diferente. Então a gente tem esse protagonismo dos boomers, né? De estar criando esse novo negócio.
Mas eu acho que a maior você falou, porque os caras têm tecnologia, sei que. Desculpe, eu trabalho com tecnologia e com um cara mais velho há 15 anos. Isso é uma das maiores falácias que tem. Não é uma questão de tecnologia. Não é o problema da tecnologia. Mesmo porque tecnologia, na velocidade que está indo hoje, ela é nova para todo mundo. Agora, a conversa é uma complicação. A conversa realmente é uma complicação, porque mudou muito. O que não. Principalmente ofensa, palavra. Você tá. É jeito de falar, coisa como é que você vai expor, ter mais respeito. Eu acho que a humanidade melhorou muito nesse aspecto nos últimos anos, apesar do pessoal ter exagerado no wokeismo, né? Mas a questão basal, ela permanece, assim, ter respeito pelo outro, né? E essa coisa de, assim, eu sou um ativista dessas coisas há muito tempo, né? E aí eu acho que as pessoas cometem um erro muito grande de confundir, não perceber a ligação que existe entre diversidade e inovação, né? Que você, para inovar, quanto mais jeito diferente de ver aquela coisa, melhor. E se eu quero fazer um negócio que atinja muita gente, quanto mais olhares diferentes eu tiver, melhor essa coisa vai sair. Essa é uma premissa, né, de muito tempo. Então, eu acho que a grande preocupação que eu vejo na evolução desse negócio é o contrário, sabe? Não é o problema dos velhinhos se atualizarem tecnologicamente, principalmente esse bando de engenheiro metido com que a gente trabalha, que engenheiro é metido, né? Acho que a conversa é muito complicada. Então, uma parte que a gente está focando muito em Nova Sênior é no desenvolvimento de soft skills, né? Como é que você conversa entre pessoas sem ser agressivo, quais são as linguagens que têm que ser adotadas hoje, como é que você tem que tratar, o que é problema, o que não é, né? E eu acho que é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade concreta. Tecnologia, zero. Zero. Não vejo problema nenhum. Então, a gente falou assim, no Inova Sênior, que a gente vai ajudar? Tem essa questão da comunicação, e a gente vai ter que pensar em como trabalhar essa comunicação, tanto para o público 60 a mais, mas não é só venha a nós, tem que ir ao vosso reino. Então, as pessoas mais novas também têm que andar a outra metade do caminho. Precisa ter uma contrapartida né? Comunicação, se a gente for lá no que é comunicação, tem duas partes, tem um emissor e um receptor e tem uma mensagem no meio do caminho. Se essas três coisas não existirem, não existe comunicação. Então, não funciona com uma das pontas só, você tem que ter as duas pontas trabalhando em conjunto. Então, do mesmo jeito que a gente está aprendendo que a gente tem que falar melhor com as outras gerações também têm que entender, né, talvez motivados pelo ambiente de trabalho, pelas condições, que eles também têm que fazer um esforço para encontrar a gente no meio do caminho. Exatamente. A gente tem até visto, né, Eli, aqui que um dos elos, né, entre as gerações é o objetivo em comum, né? É uma das maneiras que a gente acaba unindo pessoas, né, diversas para o mesmo caminho, né? Então, acho que ele pode até falar com mais propriedade sobre isso. O grande desafio que eu vejo é a gente parar de achar que a gente tem que ter equipes com... parar de... Vou botar como parâmetro a idade quando a gente forma equipes. A intergeracionalidade, ela existe sim, baseada em quê? Num propósito e em competências. Então, se eu tenho um projeto, que eu tenho um propósito, um objetivo, e eu tenho competências que vão ajudar neste resultado e neste objetivo, eu, sem querer rotular, eu vou acabar trazendo para esta equipe algumas das competências que a geração Baby Boomers tem, a geração Z tem, a Y tem. Então, eu vou trazer todos, mas eu não posso criar o rótulo de que eu estou trazendo as pessoas, por quê? Porque eu preciso dos 60 a mais lá. Não, eu estou trazendo a competência que os 60 a mais têm.
Aí, o grande desafio, eu acho que do Inova, eu vejo aí, foi uma coisa que o Ricardo colocou, a comunicação que deverá ser muito bem trabalhada, mas aí é uma questão que a gente também tem que mudar, eu acho, um pouco uma coisa que eu trago, que é a mudança do mindset. A mudança do mindset, o mindset de crescimento, tanto para o jovem e também a mudança do mindset para o pessoal sênior. Eu acho que a gente tem um problema de criação de estigma, é que o tempo entre uma geração e outra ele é longo. E a gente tem esse último século foi de muita mudança, muita variação. Então, a gente tem estigma em todas as gerações e esses estigmas não se veem mais. O estigma do idoso que a gente tem é o idoso que nós não seremos. Todas as fases da nossa vida, a gente enfrentou desafios diferentes. E agora nós também enfrentando de novo. O difícil da vida é que a gente só vive uma vez. Então, tudo é novidade. Não chega uma época que as coisas deixam de ser novidade. Algumas deixaram de ser, mas a vida daqui para frente continua sendo uma novidade. Quais são os próximos passos do Inova Sênior? Então, voltando no Inova Sênior, a gente falou assim, um dos pilares que a gente tem, então a gente falou assim, a gente precisa ajudar esse pessoal que está cruzando, esses engenheiros que estão cruzando essa linha dos 60 mais, a se preparar, a juntar novas ferramentas para os próximos desafios. Então, um deles a gente já falou bastante aqui, é a parte da comunicação. Tem um outro que é o lado do empreendedorismo. Uma grande parte da minha geração, das pessoas que estão na minha idade, trabalharam mais naquele modelo de uma empresa ou trabalhar como CLT. E todos os outros são empresários, uma porção grande são empresários. O Ricardo foi empresário, acho que a vida inteira. Eu fui CLT quase a vida inteira. Mas tem uma parte agora que tem mais opções de formato de trabalho. Então, a gente tem uma vertente para ajudar as pessoas a serem empreendedores, uma vertente para ajudar as pessoas a serem consultores, para aproveitar que eles aprenderam, a experiência que têm e a transmitir para outros, para montarem empresas ou para atender a demanda de projetos específicos de outras das empresas que estão precisando de... Nem sempre você precisa de uma pessoa sênior ou de uma equipe sênior com muita experiência durante o tempo todo. Mas de vez em quando você precisa, durante um curto espaço de tempo, para fazer alguns projetos de uma equipe que tenha mais experiência. O que mais que a gente colocou naqueles pilares lá, Ricardo? Não, eu sou mais prático, tá certo? Assim, com relação ao que a gente está fazendo. Tá certo? A gente fez um trabalho agora, o primeiro trabalho do Inova Sênior, foi estruturar o Inova Sênior. O resultado final disso é um estatuto. O que é o Inova Sênior, a que ele se destina, para que ele faz, como é que ele ganha dinheiro, o que faz com o dinheiro. Né? Então isso é uma discussão difícil de ter, já está feito. Né? Foi a primeira etapa de organizar e tal. Segunda etapa agora que a gente está entrando, a gente já fez uma parte dela, mas a gente ainda não concluiu, o que a gente vai oferecer para esse pessoal. Porque uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que as pessoas querem. Né? Então eu já tive muito negócio para aprender isso de uma vez por toda, que você não sabe nada. Você testa as coisas e vê se deu certo ou se não dá certo. Né? A gente tem um monte de ideia, mas o que vai dizer mesmo que a gente vai fazer é o mercado. Então o que está na mesa de mercado já procurando a gente? Startups. Tá certo? Qual é o problema de startup? Senioridade. Porque existe o processo mais difícil de uma startup, estou te falando quem já teve um bocado, né? É você fazer product market fit. Né? Você tem uma ideia, você tem um mercado, e aí você vai testando, ajustando. Esse processo é o processo mais difícil. Né? Não é inventar, não é construir, mas acertar o que você tem com o que o mercado quer. É um processo extremamente complicado. O que acontece com os velhos?
já fizeram coisa para danado, já ele tem o grande problema nesse processo de product market, que eu acho que tem que ser um processo intergeracional, porque ao mesmo tempo que o velho sabe um monte de coisa que pode acelerar isso, conhecimento de mercado, contato, gente, vai naquela feira, não vai nessa, vê aquele cara, não vê esse, o problema é esse aqui, não é aquele. Isso o velho sabe. Qual é o problema do velho? Achar que ele sabe tudo. Tá certo? Então tem que ter o jovem challenging, né? Desafiando e parará, e tem que ter o velho colocando. Mas um ponto que a gente já viu é que veio atrás da gente são startups que precisam desses profissionais até para poder pegar dinheiro de FINEP, de FAPESP, tararau, tem que ter alguém que seja um pesquisador sênior. E pesquisador sênior não tem 20 anos. Desculpe, mas não tem 25, demora para formar, né? É coisa que leva tempo. Então, esse é um ponto. Outro ponto, além de contratação de gente, que foi essa surpresa, né? Que eu estava esperando contratar gente por tempo, né? Assim, horas e tal, alocação parcial, alguma coisa, não CLT, né? Mas isso é outro bloco. Outro bloco que já ficou claro também é a necessidade de gente experiente para dirigir, para ensinar como é que você trabalha, de verdade, né? E aí eu acho, sabe, assim, esse tipo de coisa que a gente pode ou ser mentor de equipes mais jovens, ou ser consultor para estar ali na hora tal e dizer, não, vem aqui, ajuda aqui a fazer este processo, essa aceitação. Então, esse é um outro pacote vamos dizer assim, de atuações que a gente vê para o Inova Sênior, que esse mercado já veio para a gente, né? E o mais normal que eu acho é treinamento e capacitação. Existe uma coisa que é muito séria, isso vale para qualquer indústria, né? Que é a história do conhecimento tácito. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas é aquela coisa que está na cabeça das pessoas e que nunca está no manual, não está no manual de treinamento, está na cabeça do cara como é que faz aquilo, Isso é um problema seríssimo para as empresas. Tá? Porque você sucateia uma Eliane e com ela vai uma enciclopédia. Tá certo? Vai embora. E não tem nada que fique. Então, para as empresas, isso é uma das coisas, uma das demandas que a gente está trabalhando agora, inclusive, é como é que a gente pode fazer um processo que a gente ajude a explicitar esse conhecimento tático. Eles trouxeram bastante coisa. Desafios, né? Quais são as perspectivas do Inova Sênior? O que vocês deixam de mensagens? O que vocês gostariam de compartilhar nesse momento final para quem está assistindo aqui? Sob o ponto de vista de Inova Sênior, de trabalho com Sênior, a única coisa que eu espero de verdade que esse negócio tenha como consequência é que tire de vez, tá certo? A questão de longevidade do mundo de diversidade e inclusão. Assim, para mim, é a maior vitória, que as pessoas entendam que isso não é discussão de um grupo subrepresentado, não é empoderamento de gente que foi... Não é. Ou você faz isso, eu acho que esse é um papel que o Nova Sênior tem, assim, muito importante, porque isso vai refletir, se a gente conseguir realmente quebrar esse estigma, colocar isso no ar, botar isso para funcionar legal, as pessoas verem os resultados, a gente vai fazer mais por essa luta de longevidade do que todos esses movimentos que estão acontecendo até aí, porque a gente vai tirar a discussão de onde ela não devia estar e colocar onde ela devia estar, que é esses caras fazem falta, a gente precisa deles, a gente não tem jeito de suprir. E isso é produtividade, isso é resultado, isso vale para tudo quanto é ramo. Essa discussão, ela está muito ligada a um negócio que é importante, mas não é a questão de longevidade. Longevidade é aquela coisa que eu espero que o Inova Sênior bote na cabeça das pessoas, que essa é uma realidade inescapável, tá certo? Não tem para onde, não tem como fugir, e não tem outra solução à vista para você manter a sociedade coesa, produzindo, crescendo economicamente.
Assim, isso eu realmente espero. Se você quer saber o que eu espero que o Inova Sênior dê, se ele conseguir criar isso, a gente vai ter feito muito, eu acho, sabe assim, eu acho que realmente eu vou ficar assim me sentindo mais realizado nessa. Eu acho que a gente tem que lutar essa. A vida é um contínuo. Então não é que você passa de bloquinhos em bloquinhos. No dia amanhã a gente vai continuar sendo a mesma pessoa que a gente é hoje. Então assim, você não entra num outro bloquinho. A partir de agora você aposentou, a partir de agora você ficou velho, a partir de agora você é adolescente, a partir de agora você tem 18 anos e pode fazer certo. Essa é a única marco que tem. Você tem algumas coisas legais que você não podia no dia anterior do seu aniversário e agora pode no dia subsequente do seu aniversário. Mas tirando os 18 anos, todo o resto é um contínuo. Então, tirar, na verdade, tirar todos esses estigmas que a gente tem de que tal classe funciona assim. E hoje a gente está com tantas classes diferentes e todo mundo tem que continuar contribuindo para a sociedade. Eu acho que assim, a gente não pode abrir mão de ninguém, nem dos mais novos, nem dos mais velhos, nem do pessoal que está no meio. O mundo precisa de muita coisa para ser feita. A gente precisa melhorar muito.